No princípio, quando o silêncio ainda era a linguagem do infinito e a harmonia sustentava cada centelha de existência, havia luz em abundância. Não a luz que aquece a pele ou rasga o horizonte ao amanhecer, mas uma luz viva, consciente, pulsante. Entre todas as criaturas formadas nesse esplendor, uma se destacava com brilho singular. Sua presença era como música visível, como fogo que não consumia, como beleza que não conhecia comparação. Ele não carregava sombras, pois nascerá para refletir a glória do próprio Criador. Era admirado, respeitado, elevado acima das hostes celestiais. Seu nome ecoava como promessa e perfeição. Os céus não conheciam conflito. Cada ser cumpria seu propósito com alegria serena. As asas se moviam em uníssono, e o louvor era tão natural quanto respirar. No entanto, dentro daquele que mais reluzia, algo começou a se formar. Não era escuridão ainda, mas uma pergunta silenciosa. Não era revolta, mas uma inquietação. Ele observava sua própria grandeza e percebia como os demais se inclinavam diante de sua autoridade concedida. Percebia como sua voz comandava legiões, como sua presença alterava o ambiente. E, pouco a pouco, passou a contemplar não apenas o Criador, mas a si mesmo. O primeiro instante de ruptura não foi um grito, mas um pensamento. Um pensamento quase imperceptível, mas carregado de peso eterno. Por que não? Por que não elevar-se além do que lhe fora designado? Por que não reivindicar aquilo que julgava compatível com sua magnificência? A admiração que recebia começou a alimentar algo diferente da gratidão. A beleza que possuía deixou de ser reflexo e passou a ser posse. A autoridade deixou de ser missão e tornou-se desejo. Os corredores celestiais começaram a sentir uma mudança sutil. Conversas antes repletas de harmonia passaram a conter pausas calculadas. Olhares antes transparentes passaram a carregar segredos. Ele reunia alguns dos mais poderosos anjos e falava sobre destino, sobre liberdade, sobre possibilidades que jamais haviam sido consideradas. Suas palavras eram suaves, mas afiadas. Ele não incitava revolta abertamente, plantava dúvidas. Não proclamava guerra, sugeria autonomia. E muitos ouviram. Era difícil resistir à sua eloquência. Ele falava com convicção ardente. Falava de um trono compartilhado, de uma ordem renovada, de uma hierarquia redefinida. Alguns hesitavam, outros se encantavam. Havia algo sedutor na ideia de escolher o próprio caminho, de não depender exclusivamente de uma vontade superior. A promessa de independência ecoava como um chamado irresistível. Mas toda escolha carrega consequência. O momento decisivo não veio como surpresa ao céu. A tensão acumulada finalmente encontrou forma. Ele se ergueu não apenas em pensamento, mas em ação. Declarou sua intenção de ascender, de ocupar posição equivalente à do Altíssimo. O que antes era murmúrio tornou-se proclamação. O que antes era insinuação tornou-se desafio. O impacto foi imediato. A harmonia foi rasgada por algo jamais experimentado. Não era apenas desobediência, era ruptura de essência. As hostes se dividiram. De um lado, fidelidade inabalável. Do outro, lealdade ao mais belo dos anjos, agora consumido por ambição. O céu, que jamais conhecera conflito, tornou-se campo de batalha. Não havia espadas de metal, mas forças que transcendiam matéria. A própria estrutura da realidade parecia tremer. Luz contra luz. Poder contra poder. Vozes que antes entoavam louvores agora ecoavam em confronto. E no centro de tudo estava ele, não mais satisfeito em refletir glória, mas decidido a possuí-la. A batalha não foi longa, mas foi absoluta. Diante da autoridade suprema, sua rebelião não poderia prevalecer. O brilho que antes encantava começou a se distorcer. A beleza tornou-se intensidade descontrolada. A luz que o envolvia começou a se desfazer, não porque lhe foi arrancada, mas porque deixou de ser sustentada pela fonte que a originava. Separado da origem, o esplendor não se mantinha. E então veio a queda. Não uma simples descida espacial, mas uma ruptura de estado. Ele e os que o seguiram foram lançados para longe da presença que sustentava toda a perfeição. O que antes era claridade tornou-se ausência. O que antes era música tornou-se eco vazio. O céu fechou-se atrás deles, não por vingança, mas por consequência. Ao atravessar o abismo, ele compreendeu, pela primeira vez, o peso de sua decisão. A autonomia que buscará agora era solidão. O trono que desejara agora era vazio. A liberdade que proclamara transformou-se em exílio. Mas o orgulho ainda ardia. Se não poderia governar nos céus, encontraria outro reino. Se não poderia dividir o trono supremo,
estabeleceria seu próprio domínio. Assim começou a transformação. O nome que antes significava portador da luz passou a carregar outro significado. Sua forma tornou-se reflexo de sua escolha. Não mais brilho harmonioso, mas intensidade sombria. Não mais líder de louvor, mas arquiteto de oposição. E quando a humanidade surgiu, frágil e livre, ele enxergou oportunidade. Não atacaria com força bruta, mas com sutileza. Usaria o mesmo método que utilizara nos céus: dúvida, questionamento, sugestão. A mesma estratégia que iniciará sua rebelião seria aplicada à nova criação. Se conseguirá dividir anjos, poderia influenciar seres humanos. Assim, o conflito iniciado nos céus encontrou continuidade na terra. A história que começou com um pensamento agora ecoava através das eras. O surgimento do mal não foi criação espontânea, mas resultado de uma escolha. Uma escolha que transformou luz em sombra, harmonia em ruptura, serviço em ambição. E tudo começou com o mais belo entre os anjos olhando para si mesmo e decidindo que merecia mais. A terra ainda era jovem quando ele voltou seus olhos para ela. Diferente dos céus, onde tudo era pleno e estabelecido, ali havia crescimento, descoberta, possibilidades. A humanidade caminhava em inocência, envolta por uma presença que sustentava cada sopro de vida. Não havia medo, não havia culpa, não havia separação. Era um mundo em estado de pureza, e exatamente por isso parecia vulnerável. Ele observava em silêncio. A lembrança de sua própria ruptura ainda ardia como brasa viva. Não havia arrependimento, apenas a determinação de provar que sua escolha não fora em vão. Se conseguirá arrastar legiões celestiais com palavras bem colocadas, poderia conduzir também aqueles novos seres, feitos à imagem do Criador. Não os forçaria. Jamais. A força revelaria a intenção. Ele usaria algo mais refinado, a dúvida. Aproximou-se não com imponência, mas com sutileza. Escolheu uma forma que não despertasse alarme, uma presença que pudesse dialogar sem impor temor. E quando falou, sua voz não carregava ameaça. Carregava curiosidade. Questionamento. Foi isso mesmo que ele disse. A frase não era acusação, mas convite à reflexão. Um simples deslocamento de confiança. A estratégia era a mesma que iniciará sua própria queda. Primeiro, insinuar limitação. Depois, sugerir que havia algo sendo negado. Por fim, apresentar a possibilidade de autonomia. Ele não prometeu destruição, prometeu conhecimento. Não ofereceu rebelião, ofereceu crescimento. E, mais uma vez, a escolha foi feita. O instante em que a decisão humana se concretizou ecoou além do tempo. Não foi apenas um ato isolado, mas uma ruptura de alinhamento. A harmonia entre Criador e criação sofreu fissura. A consciência da própria vulnerabilidade surgiu como tempestade repentina. O que antes era transparência tornou-se vergonha. O que antes era confiança tornou-se medo. Ele sentiu o impacto. Não como vitória plena, mas como confirmação de influência. Se os céus haviam rejeitado sua ambição, a terra agora carregava a marca de sua intervenção. A separação que experimentara tornava-se também experiência humana. E, com isso, nascia um novo campo de atuação. Mas junto com a ruptura veio também uma promessa. Uma declaração que atravessaria eras, falando de restauração futura, de confronto definitivo, de um descendente que pisaria sobre a própria origem da rebelião. Ao ouvir essas palavras, algo nele se contraiu. O conflito não estava encerrado, estava apenas começando. Ele passou a agir nas sombras da história. Influenciando impérios, alimentando guerras, ampliando invejas e ambições. Onde havia orgulho, ele soprava incentivo. Onde havia ressentimento, ele oferecia justificativa. Não precisava criar o mal do nada, bastava amplificar as inclinações já presentes no coração humano. Com o passar das gerações, sua presença tornou-se quase imperceptível, mas constante. Reis acreditavam agir por estratégia própria, sem perceber as sugestões silenciosas que moldavam decisões. Nações se erguiam e ruíam sob ideais inflamados por desejos distorcidos. A violência se espalhava, não como imposição direta, mas como consequência de escolhas acumuladas. Ainda assim, ele nunca deixava de observar o alto. Sabia que a promessa feita no início da humanidade permanecia ativa. Sabia que, em algum momento, surgiria aquele que representaria ameaça real ao seu domínio. Por isso intensificava sua atuação. Tentava endurecer corações, cegar percepções, transformar fé em formalidade vazia. Se não pudesse impedir o plano maior, ao menos retardaria seus efeitos.
Mas havia momentos em que o silêncio o alcançava. Momentos em que recordava a antiga luz que um dia o envolvera. Não como saudade, mas como memória distante de algo irreversível. Ele havia escolhido a autonomia absoluta, e com ela vinha a impossibilidade de retorno. A distância não era física, era existencial. A fonte que sustentava sua antiga grandeza não era mais sua referência. Ainda assim, seu orgulho permanecia intacto. Quando surgiram profetas anunciando redenção, ele tratou de semear perseguição. Quando surgiram líderes guiando povos para a liberdade, ele estimulou traições internas. Quando a esperança parecia reacender, ele lançava dúvidas renovadas. Sua especialidade sempre fora essa: questionar o que é sólido, distorcer o que é claro, inverter perspectivas. E então, em um momento específico da história, algo mudou. Nasceu alguém diferente. Não apenas mais um líder ou profeta, mas alguém cuja presença carregava a autoridade que ele reconhecia desde antes do tempo. Ao perceber isso, a tensão aumentou. Tentou interferir desde o início. Instigou paranoia em governantes, espalhou medo, buscou eliminar a ameaça ainda na infância. Mas o plano não se desfez. Quando finalmente teve oportunidade de confrontá-lo diretamente, escolheu novamente a estratégia da dúvida. No deserto, ofereceu atalhos. Ofereceu poder imediato. Ofereceu reconhecimento sem sofrimento. Propôs exatamente aquilo que um dia desejara para si: glória sem submissão. Mas, dessa vez, encontrou resistência absoluta. Cada sugestão foi respondida com firmeza. Cada distorção foi confrontada com verdade. Ele percebeu que estava diante de alguém que não apenas conhecia o Criador, mas era inseparável dele. A lembrança dos céus tornou-se mais vívida. O confronto não era apenas humano, era cósmico. Ao longo daquele ministério, ele continuou tentando. Incitou líderes religiosos, estimulou inveja, alimentou traições. Quando finalmente viu aquele homem sendo capturado e condenado, acreditou ter vencido. A execução parecia confirmar que o plano de redenção havia falhado. A cruz, instrumento de humilhação, parecia selar a derrota da promessa. Mas o que ele não compreendia plenamente era que a vitória aparente escondia propósito maior. Quando a ressurreição aconteceu, o impacto foi profundo. O poder que ele julgava absoluto mostrou-se limitado. A separação que introduzira na humanidade agora encontrava caminho de reconciliação. A promessa inicial começava a se cumprir de maneira irrevogável. Mesmo assim, ele não cessou. Seu tempo tornará-se finito, mas sua atividade, intensa. Se não poderia impedir o desfecho final, tentaria arrastar o maior número possível consigo. Intensificou conflitos, ampliou divisões, sofisticou enganos. Adaptou-se às eras, utilizando culturas, sistemas e tecnologias como novas ferramentas de influência. O conflito iniciado nos céus agora se desenrolava no interior de cada ser humano. A batalha deixará de ser visível como antes, mas era real em cada decisão moral, em cada escolha entre egoísmo e entrega, entre orgulho e humildade. E ele continuava observando, calculando, aguardando. Sabia que haveria um momento final, um encerramento definitivo da história que ele próprio iniciará com um pensamento de exaltação. Até lá, caminharia entre sombras, alimentando-se de rebeliões menores, refletindo em cada ato humano a mesma ambição que um dia o levou à queda. A luz que um dia carregou não retornaria. Mas sua oposição continuaria a existir enquanto houvesse corações dispostos a ouvir o sussurro da autonomia absoluta. E assim, a narrativa da rebelião, iniciada no mais alto dos céus, seguia ecoando através da humanidade, aguardando o dia em que todo conflito encontraria desfecho. O tempo avançava, mas para ele o tempo nunca fora limite, apenas cenário. Observava as gerações surgirem e desaparecerem, impérios nascerem com promessas de eternidade e desmoronarem como poeira ao vento. Cada ciclo humano revelava o mesmo padrão que o consumira desde o princípio, o desejo de se elevar acima do próprio lugar. E ele reconhecia esse impulso como assinatura de sua influência. Não precisava se manifestar de forma explícita. Seu trabalho era mais sofisticado. Atuava nas brechas da ambição, na vaidade disfarçada de virtude, na fé usada como instrumento de poder. Compreenderá que a oposição direta à divindade nem sempre era o caminho mais eficaz. Às vezes, bastava distorcer o sagrado, transformá-lo em ferramenta de domínio. Sacerdotes passaram a negociar devoção. Reis passaram a se declarar deuses. Nações passaram a justificar violência em nome de justiça. E, enquanto isso, ele permanecia invisível, satisfeito ao ver a criação repetir sua antiga decisão: autonomia sem submissão.
Houve momentos em que a maldade humana parecia ultrapassar qualquer expectativa. Guerras devastavam continentes, traições destruíam alianças, irmãos se voltavam contra irmãos. Mas ele sabia que não criava nada do zero. Apenas amplificava o que já germinava nos corações. Soprava, e a chama crescia. Sussurrava, e a dúvida se tornava convicção. Mesmo assim, algo sempre o inquietava. A cada geração surgiam indivíduos que resistiam. Homens e mulheres que, mesmo sob pressão, escolhiam fidelidade. Pessoas comuns que, sem exércitos ou tronos, sustentavam esperança em meio ao caos. Ele tentava esmagá-los com perseguições, isolamento, sofrimento. Algumas vezes conseguia silenciá-los. Outras vezes, sua resistência inspirava muitos outros. A promessa antiga permanecia viva como ferida aberta em sua memória. Ele sabia que sua influência tinha prazo. Não conhecia o momento exato do desfecho, mas percebia sinais. Quanto mais tentava consolidar domínio, mais a mensagem de redenção se espalhava. Era como se sua oposição apenas evidenciasse aquilo que desejava ocultar. Foi então que decidiu intensificar estratégias. Se não podia impedir a fé diretamente, corromperia sua essência. Introduziria orgulho dentro das instituições espirituais. Faria líderes buscarem glória pessoal sob o disfarce de serviço. Transformaria comunidades em arenas de disputa. Se a verdade não pudesse ser eliminada, seria diluída. E funcionou. Ao longo dos séculos, escândalos abalaram estruturas religiosas. Fanatismo substituiu compaixão. Doutrinas foram usadas para dividir em vez de reconciliar. Ele observava satisfeito quando a fé se tornava instrumento de controle, pois reconhecia ali o reflexo de sua própria trajetória, autoridade transformada em ambição. Mas não era apenas no campo espiritual que agia. Influenciava também a cultura, a arte, a filosofia. Plantava a ideia de que não havia verdade absoluta, apenas perspectivas. Incentivava a crença de que cada indivíduo poderia ser sua própria fonte moral. A antiga declaração que fizera nos céus, a de que subiria acima de todos, agora ecoava em discursos modernos sobre autossuficiência ilimitada. A humanidade avançava tecnologicamente, conectando continentes, explorando o espaço, dominando elementos da natureza. E ele via nisso oportunidade renovada. Quanto maior o senso de progresso, maior o risco de arrogância coletiva. A crença de que o ser humano não precisava de nada além de si mesmo era música familiar aos seus ouvidos. Ainda assim, não ignorava o outro lado. Em meio a avanços e quedas, havia transformação genuína. Pessoas que abandonavam ciclos de violência. Comunidades que escolhiam perdão em vez de vingança. Movimentos que promoviam justiça sem perder compaixão. Cada gesto assim era lembrete de que sua influência não era absoluta. Isso o enfurecia. A antiga luz que perderá jamais poderia ser recuperada, mas sua memória servia como contraste constante. Ele sabia o que significava estar na presença da glória original. Sabia o que perderá ao escolher a exaltação própria. E talvez por isso sua oposição fosse tão intensa. Cada ato de reconciliação humana era lembrança do que ele rejeitara. À medida que os séculos se aproximavam do clímax da história, ele percebia uma aceleração. Conflitos tornavam-se globais. Ideologias polarizavam sociedades inteiras. A verdade era questionada em todas as esferas. A desconfiança tornava-se norma. Era terreno fértil para sua atuação. Trabalhava para transformar liberdade em libertinagem, convicção em intolerância, justiça em vingança. Seu objetivo não era apenas afastar indivíduos do Criador, mas distorcer a própria imagem do sagrado. Se conseguisse convencer a humanidade de que a divindade era opressora, distante ou irrelevante, então muitos se afastariam por iniciativa própria. Mas havia algo que ele não podia controlar completamente: a consciência. Mesmo em contextos de caos, a voz interior continuava a sussurrar sobre certo e errado. Mesmo em ambientes hostis, surgiam lampejos de bondade inesperada. Ele tentava abafar esses sinais com ruído constante, distrações, excessos, urgências artificiais. Quanto mais ocupada estivesse a mente humana, menos espaço haveria para reflexão profunda. E ainda assim, em momentos de silêncio, muitos voltavam os olhos para o alto. Ele sabia que o confronto final não seria apenas físico ou político, mas espiritual. Sabia que, em algum ponto, sua influência seria confrontada de forma definitiva. Os textos antigos falavam de um encerramento, de julgamento, de restauração plena. Ele conhecia essas palavras melhor do que muitos que as citavam. Mas seu orgulho permanecia inquebrável.
Preferia reinar sobre ruínas do que servir em harmonia. Preferia governar sobre caos do que reconhecer erro. Sua identidade agora estava entrelaçada com oposição. Voltar atrás significaria admitir que sua escolha inicial fora falha, e isso era inconcebível para quem um dia se considerará digno de ocupar o trono supremo. Assim, continuava, movendo-se entre sistemas de poder, inspirando discursos inflamados, incentivando culturas de comparação e competição, alimentando a ilusão de que cada ser humano poderia ser centro absoluto do próprio universo. A narrativa iniciada nos céus alcançava proporções globais. E, no entanto, por trás de cada conflito, havia também esperança persistente. Por trás de cada queda humana, havia possibilidade de recomeço. Essa era a realidade que ele mais temia, que, apesar de toda a sua influência, a escolha individual ainda pudesse romper seu domínio. O mundo avançava para um ponto decisivo. Sinais de desgaste moral tornavam-se evidentes. Estruturas sociais tremiam sob o peso de desigualdades e ambições desmedidas. A tecnologia aproximava pessoas fisicamente distantes, mas ampliava distâncias emocionais. Era cenário perfeito para intensificar divisão. Ele preparava terreno. Sabia que o desfecho envolveria confronto aberto entre lealdades. Que as máscaras cairiam. Que neutralidade se tornaria impossível. E enquanto esse dia não chegava, trabalhava incansavelmente para garantir que o maior número possível estivesse alinhado à mesma lógica que o levará à ruptura, eu acima de tudo. Mas no fundo, além do orgulho e da estratégia, havia consciência inevitável. Ele conhecia o fim da história. Sabia que o poder supremo não podia ser usurpado. Sabia que sua rebelião não alterara a soberania eterna. Tudo o que conseguirá fora criar um intervalo de conflito dentro de um plano maior que jamais deixou de avançar. Ainda assim, continuava lutando. Não por esperança de vitória final, mas por recusa em aceitar derrota. Sua existência tornará-se resistência constante contra aquilo que um dia adorara. E enquanto houvesse tempo, enquanto houvesse escolha, enquanto houvesse corações suscetíveis à dúvida, ele permaneceria ativo. A grande batalha não era apenas entre luz e trevas externas, mas dentro de cada decisão humana. E ele, antigo portador de luz, agora senhor da distorção, continuava a sussurrar. A história avançava. E o eco da primeira rebelião ainda ressoava, aguardando o momento em que todo conflito encontraria resolução definitiva, e cada escolha revelaria seu verdadeiro alinhamento. À medida que os séculos se acumulavam como camadas de poeira sobre a história humana, ele percebia que sua influência já não precisava ser anunciada, ela se tornará estrutural. Estava entranhada nos sistemas, nas narrativas, nas aspirações coletivas. O mundo aprenderá a funcionar com base na competição constante, na comparação silenciosa, na necessidade de provar valor a qualquer custo. Era o reflexo ampliado de sua própria decisão primordial. Ele caminhava entre líderes como conselheiro invisível. Não precisava possuir tronos, bastava inspirar aqueles que os ocupavam. Soprava ideias de grandeza incontestável, de supremacia inevitável, de expansão sem limites. Nações inteiras eram movidas por discursos que exaltavam identidade acima de humanidade. E quando conflitos explodiam, ele não celebrava com euforia, celebrava com confirmação. A divisão era sua obra-prima contínua. Mas havia algo diferente no ar. O avanço acelerado da humanidade criava uma nova espécie de campo de batalha. A informação tornará-se arma. Palavras viajavam mais rápido que exércitos. Ideias cruzavam oceanos em segundos. Ele viu nisso uma oportunidade inédita. Se antes precisava agir em círculos restritos de poder, agora podia influenciar multidões simultaneamente. A distorção tornou-se mais refinada. Não se tratava apenas de negar o sagrado, mas de fragmentá-lo. Criar versões personalizadas de verdade. Transformar convicções profundas em opiniões descartáveis. Incentivar a crença de que tudo é relativo, exceto o próprio desejo. A antiga ambição de ser como o Altíssimo manifestava-se agora na cultura da autoexaltação, cada indivíduo como centro moral autônomo. Ele observava jovens crescerem em um mundo saturado de estímulos, onde silêncio era desconfortável e reflexão parecia perda de tempo. Sabia que, quanto menos espaço houvesse para contemplação, menor seria a chance de confronto interno com a própria consciência. E a consciência sempre fora obstáculo à sua influência total. Ainda assim, não ignorava o fato de que a mensagem de redenção continuava a se espalhar. Mesmo em ambientes hostis, comunidades surgiam com propósito sincero. Pessoas se reuniam não por poder, mas por compaixão. Atos de generosidade floresciam em meio ao cinismo.
Cada vez que isso acontecia, ele intensificava ataques, não necessariamente com violência, mas com desgaste, cansaço, desilusão, escândalo. Se conseguisse fazer os fiéis desistirem por frustração, alcançaria resultado semelhante ao da rebelião aberta. A polarização tornou-se sua ferramenta favorita. Dividir para enfraquecer. Transformar diferenças em abismos intransponíveis. Incentivar a incapacidade de diálogo. Ele sabia que, quando dois lados se enxergam como inimigos absolutos, a compaixão desaparece, e onde não há compaixão, a dureza próspera. Mas o tempo avançava em direção a algo maior. Profecias antigas falavam de um período de intensificação, de revelação clara de lealdades. Ele reconhecia os sinais. O aumento da ansiedade coletiva. A busca desesperada por segurança. A disposição crescente de entregar liberdade em troca de estabilidade. Era terreno fértil para manipulação em escala global. Ele começou a preparar estruturas mais amplas. Ideias que pareciam inofensivas eram cultivadas lentamente. Conceitos que centralizavam poder sob justificativa de ordem. Narrativas que prometiam solução universal para o caos. Sabia que, em momentos de crise, a humanidade tende a aceitar líderes fortes sem questionar motivações profundas. E enquanto arquitetava cenários, jamais perdia de vista o elemento espiritual. Seu objetivo final não era apenas controle político ou cultural, mas adoração distorcida. Desde o início, desejara ser reconhecido como supremo. Essa ambição permanecia intacta. Toda estratégia convergia para isso, substituir o centro legítimo por si mesmo. No entanto, havia resistência invisível atuando paralelamente. Movimentos silenciosos de oração. Atos de fé em ambientes improváveis. Pessoas que escolhiam integridade mesmo quando ninguém observava. Ele tentava minar essas forças com dúvida persistente: será que vale a pena? Será que alguém vê? Será que faz diferença? Mas nem todos cediam. Às vezes, ao observar alguém permanecer firme sob pressão intensa, ele recordava o momento em que teve escolha semelhante e optou pelo caminho oposto. Não havia arrependimento, mas havia consciência da encruzilhada que definirá tudo. A diferença entre submissão e autoexaltação tornará-se abismo irreversível. O cenário global tornava-se cada vez mais complexo. Avanços científicos ampliavam capacidades humanas, mas também levantavam questões éticas profundas. Inteligência artificial, manipulação genética, vigilância digital. Ferramentas poderosas que poderiam servir ao bem ou ao controle absoluto. Ele incentivava a ambição desenfreada, a ideia de que limites eram obstáculos antiquados. Quanto mais a humanidade acreditasse ser autossuficiente, mais distante ficaria da fonte de orientação transcendente. Mas havia um paradoxo que ele não conseguia eliminar completamente: quanto maior o vazio existencial, maior também a busca por significado. Em meio ao excesso de informação, crescia a fome por propósito. Em meio à hiperconectividade, aumentava a solidão. Ele tentava preencher esse vazio com distrações constantes, mas sabia que distração não é solução permanente. O clímax aproximava-se lentamente. Crises globais tornavam-se mais frequentes. Instabilidades econômicas, conflitos regionais, desastres ambientais. Cada evento era oportunidade para amplificar medo. E o medo sempre foi aliado poderoso. Pessoas assustadas buscam respostas rápidas, líderes carismáticos, soluções simplificadas. Ele preparava terreno para oferecer exatamente isso, no momento certo. Mesmo assim, havia algo que não podia ser controlado por completo: o cumprimento da promessa inicial. Aquele que vencera no deserto e na cruz não fora derrotado. A ressurreição alterara a dinâmica da história. A esperança não dependia mais apenas da resistência humana, mas de intervenção divina contínua. Ele sabia disso. Sabia que seu tempo era limitado. Sabia que sua atuação intensa fazia parte de um período específico antes do desfecho final. Mas, fiel à própria natureza, preferia lutar até o último instante a reconhecer derrota antecipada. A batalha invisível tornava-se cada vez mais evidente para aqueles atentos. Não se tratava apenas de ideologias ou sistemas, mas de lealdades profundas. Cada decisão ética, cada escolha de caráter, cada ato de humildade ou orgulho contribuía para um alinhamento maior. Ele continuava a sussurrar, adaptando linguagem à cultura, moldando argumentos à geração. Se antes questionara uma ordem específica no jardim, agora questionava fundamentos inteiros da realidade. Quem define o bem? Quem estabelece limites? Por que confiar em algo além de si mesmo? E,
Enquanto muitos absorviam essas perguntas sem perceber a origem, outros discerniam a raiz antiga da rebelião. O mundo aproximava-se de um ponto em que neutralidade seria cada vez mais difícil. As linhas tornavam-se claras. A escolha entre autoexaltação e submissão voluntária à verdade tornava-se inevitável. Ele, o antigo portador de luz, agora mestre da distorção, permanecia firme em seu propósito: desafiar até o fim, dividir até o limite, influenciar até o último segundo permitido. Mas acima de toda estratégia, acima de todo caos aparente, havia uma soberania que jamais fora ameaçada de fato. E no silêncio que às vezes o cercava, ele sabia que, por mais que resistisse, o encerramento da história já estava determinado. Ainda assim, continuava. Porque desistir significaria admitir que a luz que um dia carregara nunca poderia ser superada por sua própria ambição. E essa era uma verdade que seu orgulho se recusava a aceitar. A tensão no mundo tornava-se quase palpável. Não era apenas a sucessão de crises ou o ruído constante das disputas ideológicas. Era algo mais profundo, uma sensação coletiva de que a história avançava para um ponto de inflexão. Ele percebia isso com nitidez. Sempre fora sensível aos movimentos do tempo, às mudanças de estação na narrativa da humanidade. E agora, mais do que nunca, sentia que os eventos começavam a convergir. Os sistemas que ajudara a moldar mostravam sinais de desgaste. Estruturas erguidas sobre orgulho revelavam rachaduras internas. Promessas de progresso ilimitado encontravam limites inesperados. A confiança cega na autossuficiência começava a vacilar diante de perguntas que tecnologia alguma conseguia responder. Qual o propósito? Qual o destino final? O que sustenta a esperança quando tudo parece instável? Ele sabia que perguntas assim eram perigosas, não para os humanos, mas para seus próprios planos. Questionamentos profundos podiam levar à busca sincera. E a busca sincera, muitas vezes, conduzia à verdade que ele tentava obscurecer. Por isso intensificou distrações. Entretenimento incessante, debates inflamados, escândalos sucessivos. Criava-se uma cultura onde nada permanecia relevante por muito tempo. A superficialidade tornava-se regra. Emoções eram exploradas como combustível de consumo rápido. Indignação substituía reflexão. E, enquanto multidões se ocupavam com conflitos passageiros, decisões estruturais eram tomadas nos bastidores. Ele movia peças com cuidado. Sabia que a concentração excessiva de poder poderia despertar resistência prematura. Então incentivava gradualmente a centralização sob o argumento de segurança e eficiência. Em tempos de medo, a promessa de estabilidade é sedutora. E a humanidade, cansada de incertezas, mostrava-se cada vez mais disposta a aceitar líderes fortes, discursos unificadores, soluções globais. Mas seu objetivo nunca foi apenas governança. Era adoração. Desde a primeira ruptura, desejara reconhecimento absoluto. Não apenas influência, mas reverência. Ao longo da história, aceitara substitutos, idolatrias variadas, cultos ao poder, veneração de sistemas. Contudo, ansiava por algo mais explícito, que a humanidade, conscientemente, escolhesse alinhar-se à lógica da autoexaltação definitiva. A preparação para isso exigia paciência. Corações precisavam ser moldados para valorizar imagem acima de essência, aparência acima de verdade, aprovação coletiva acima de convicção íntima. Ele trabalhava para transformar a autenticidade em performance constante. Se cada pessoa vivesse para ser vista e validada, o centro deixaria de ser o criador e passaria a ser o próprio indivíduo, exatamente como ele desejara para si. Ao mesmo tempo, intensificava perseguições sutis contra aqueles que permaneciam firmes em princípios antigos. Não necessariamente com violência direta, mas com marginalização cultural. Tornar a fé motivo de ridicularização era estratégia eficaz. Se conseguisse fazer a devoção parecer antiquada, muitos abandonariam convicções por conveniência social. Ainda assim, surgiam reações inesperadas. Em meio ao caos, pequenas comunidades floresciam com sinceridade renovada. Jovens redescobriam textos antigos com fome genuína. Pessoas quebradas encontravam restauração em lugares improváveis. Ele tentava infiltrar orgulho nesses movimentos, provocar disputas internas, criar escândalos que desmoralizassem líderes. Algumas vezes obtinha sucesso. Outras vezes, via sua própria estratégia se voltar contra si, quando quedas humanas eram seguidas por arrependimento verdadeiro e transformação ainda mais profunda. Isso o enfurecia. A graça era elemento que ele jamais compreenderá plenamente. Justiça ele entendia. Hierarquia ele conhecia. Mérito ele valorizava.
Mas perdão que restaura e fortalece era lógica que escapava à sua estrutura de pensamento. E toda vez que via alguém reerguer-se após fracasso, lembrava-se de que sua própria escolha fora definitiva, sem possibilidade de retorno. O cenário global começava a delinear figuras carismáticas com influência crescente. Líderes que falavam de unidade mundial, de superação de fronteiras, de nova ordem baseada em eficiência total. Ele observava atentamente. Sabia que, em determinado momento, surgiria alguém que encarnaria de maneira singular sua antiga ambição. Alguém disposto a concentrar poder e receber lealdade quase absoluta. Esse momento ainda não chegará plenamente, mas os sinais eram claros. Crises simultâneas criavam terreno fértil para soluções centralizadas. Populações exaustas aceitavam monitoramento ampliado em troca de segurança. A privacidade tornava-se moeda negociável. A liberdade, conceito flexível. Ele via nisso ecos de sua própria declaração primordial: subir acima, controlar, redefinir limites. Entretanto, paralelamente, crescia também a consciência espiritual em certos círculos. Pessoas discerniam que a batalha não era apenas política ou cultural, mas profundamente espiritual. Falava-se cada vez mais sobre vigilância interior, sobre fidelidade em tempos de pressão, sobre discernimento diante de discursos sedutores. Ele respondia com confusão planejada. Misturava verdade com erro. Produzia falsificações convincentes. Se a profecia falava de sinais, ele criava imitações. Se a esperança apontava para a redenção, ele oferecia utopias alternativas. O objetivo era simples: tornar difícil distinguir o autêntico do falso. Mas havia limites que não podia ultrapassar. Não podia anular a soberania que sustentava toda a existência. Não podia impedir o cumprimento final da promessa. Seu poder sempre foi derivado e limitado. E quanto mais se aproximava do clímax, mais percebia a intensificação de forças que lhe eram contrárias. O conflito tornava-se mais explícito. Pessoas eram pressionadas a escolher posicionamentos claros. Valores antes considerados inegociáveis tornavam-se alvo de legislação e debate acalorado. A neutralidade tornava-se desconfortável. Ele incentivava a acomodação: adapte-se. Não seja radical. Apenas acompanhe o fluxo. Sabia que pequenas concessões acumuladas levam a grandes mudanças de direção. Mesmo assim, alguns permaneciam firmes. E essa firmeza silenciosa o incomodava mais do que protestos ruidosos. Porque não era baseada em emoção momentânea, mas em convicção profunda. Era fruto de relacionamento, não de ideologia passageira. E relacionamento verdadeiro com o Criador era exatamente aquilo que ele rejeitara desde o início. À medida que o cenário mundial se tornava mais instável, ele preparava sua investida mais ousada. Sabia que não teria muitas oportunidades restantes. Precisava consolidar influência de maneira que marcasse a história antes do desfecho inevitável. O mundo estava cansado. E o cansaço é terreno fértil para promessas de solução rápida. Ele aguardava o momento exato. Enquanto isso, continuava a sussurrar nas mentes individuais. Porque, acima de sistemas globais, a batalha sempre retornava ao coração humano. Cada escolha pequena, cada pensamento alimentado, cada desejo cultivado contribuía para alinhamento maior. A narrativa avançava com velocidade crescente. O antigo anjo de luz, agora senhor das sombras, permanecia ativo, estratégico, determinado. Sabia que não venceria no sentido final. Mas seu objetivo nunca fora apenas vencer. Fora provar, a qualquer custo, que poderia influenciar, dividir, desafiar. E assim, enquanto o mundo se aproximava de seu ponto mais decisivo, ele intensificava esforços, consciente de que o tempo restante era curto, mas ainda suficiente para deixar marcas profundas na história da humanidade. O horizonte da história começava a arder com sinais que não podiam mais ser ignorados. Não eram apenas crises isoladas ou líderes carismáticos surgindo em momentos estratégicos. Era uma convergência. Como correntes subterrâneas que finalmente emergem à superfície, forças espirituais tornavam-se perceptíveis até mesmo aos que antes não criam nelas. Ele sentia o encurtar do tempo. Não como quem desconhece o relógio, mas como quem ouve passos se aproximando inevitavelmente. Sua atuação tornará-se mais intensa, mais ousada. O que antes era sussurro agora, em alguns contextos, transformava-se em proclamação aberta. Valores invertidos eram celebrados publicamente. A arrogância tornava-se virtude. A autossuficiência era exaltada como ideal supremo. E, finalmente, surgiu a figura que ele aguardara. Um líder de discurso impecável,
capaz de unir nações sob promessa de estabilidade definitiva. Alguém que oferecia soluções globais para problemas globais. Carismático, estrategista, aparentemente comprometido com paz e prosperidade. As massas o admiravam. Governos o respeitavam. Instituições o apoiavam. Ele via nesse homem o reflexo mais próximo de sua antiga ambição. Não se tratava apenas de política. Tratava-se de lealdade. Pouco a pouco, medidas eram implementadas sob justificativa de ordem e segurança. Liberdades tornavam-se condicionais. A adesão ao novo sistema exigia concordância explícita. E a neutralidade, mais uma vez, tornava-se impossível. Ele incentivava a adoração disfarçada de admiração. Dependência mascarada de progresso. O mundo, cansado de instabilidade, abraçava a promessa de controle absoluto. Mas em paralelo, uma resistência firme permanecia. Não era baseada em armas ou poder econômico. Era sustentada por convicção inabalável. Pessoas comuns, espalhadas por diferentes culturas, mantinham fidelidade silenciosa. Sabiam que a aparente solução carregava exigência indevida, substituir o centro legítimo por uma figura humana elevada além do devido. O confronto tornou-se explícito. Perseguições intensificaram-se contra aqueles que recusavam alinhar-se ao novo sistema. Alguns foram marginalizados. Outros silenciados. Ainda assim, a fé não desaparecia. Pelo contrário, tornava-se mais pura sob pressão. Ele observava com crescente frustração que sofrimento não eliminava a convicção verdadeira, muitas vezes a fortalecia. Então os eventos aceleraram. Sinais nos céus, abalos na terra, colapsos inesperados de estruturas aparentemente inabaláveis. A própria criação parecia reagir ao clímax espiritual que se aproximava. O líder que ele inspirara revelava gradualmente sua verdadeira face, não apenas administrador global, mas exigente de devoção. Era o eco máximo da antiga declaração, subir acima de todos. Mas havia um limite que não podia ser ultrapassado. O momento final chegou não como surpresa para ele, mas como confirmação do que sempre soubera. A intervenção divina manifestou-se com autoridade incontestável. Não como ideia, não como símbolo, mas como realidade absoluta. Aquele que vencera no deserto, que triunfara sobre a cruz e sobre a sepultura, retornava em glória irrefutável. A luz que ele perderá tornou-se impossível de ignorar. Não era luz que pudesse ser distorcida ou abafada. Era a presença que preenchia tudo. O poder que ele tentará imitar revelava-se infinitamente superior. O líder humano que servirá de instrumento viu seu domínio ruir em instantes. Sistemas colapsaram. Estruturas erguidas sobre orgulho desfizeram-se como areia. Ele reuniu o que restava de sua resistência. Não por esperança de vitória, mas por recusa em se curvar. Seu orgulho permanecia intacto até o último segundo. Tentou sustentar oposição, incitar confronto final, mas a diferença de autoridade era absoluta. O universo inteiro reconhecia a soberania que ele desafiara desde o princípio. O julgamento não foi explosão de fúria descontrolada. Foi declaração de justiça. A rebelião iniciada com o pensamento encontrava encerramento definitivo. A influência que atravessara era chegava ao limite estabelecido desde o início. Ele, o antigo portador de luz, compreendeu plenamente o peso de sua escolha. Não havia mais sussurros a oferecer. Não havia mais mentes a influenciar. A história humana, palco de sua atuação por tanto tempo, avançava para a restauração completa. O mal, que surgira como distorção voluntária, era finalmente contido de maneira irreversível. E então, silêncio. Não o silêncio vazio da separação que experimentara ao ser lançado dos céus, mas o silêncio de conclusão. A justiça estabelecida. A harmonia restaurada. A promessa inicial plenamente cumprida. A humanidade, agora livre da influência que a acompanhará desde o jardim, contemplava um novo começo. Não mais vulnerável à dúvida plantada. Não mais sujeita à distorção constante. A criação respirava em plenitude renovada. A luz, que ele um dia refletira, brilhava sem oposição. E a narrativa que começara com beleza, passou por rebelião, atravessou eras de conflito e alcançou redenção final revelava a verdade essencial. O mal não nasceu como força igual ao bem, mas como escolha que tentou usurpar o lugar da fonte de toda a vida. Ele escolhera exaltar-se. E essa escolha moldou sua trajetória até o fim. Assim encerra-se a história da maior ruptura já ocorrida, da ambição que buscou o trono eterno, da influência que atravessou séculos, e da restauração que demonstrou que nenhuma rebelião, por mais ousada, pode alterar a soberania que sustenta o universo. A luz permanece. E,
desta vez, sem sombras.